Bom, crianças, agora chegou aquele momento gostoso, que é o momento da história bíblica, né? Hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus e vamos estar aprendendo um pouquinho mais da vida desse jovem aqui, ó. Um jovem que na Bíblia, se você for ler a história dele, ele passou por bastante provações. Ele foi jogado na fornalha e ele passou também por uma provação que é essa que eu vou falar agora, tá? E ele se manteve fiel. O nome dele é isso mesmo, Daniel. Daniel, ele vivia num reino junto com o rei Dário, que era o rei do reino. E ele era um homem que andava segundo a vontade de Deus. Ele separava um tempinho, 3 vezes ao dia, ele dobrava seu joelho, virado para o lado de Jerusalém, e ali ele orava, ele clamava ao Deus dele, que é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Ele orava, ele clamava a Deus, pedindo por graça, por misericórdia, para que Deus viesse abençoar a vida dele, a vida do reino, a vida do rei. Só que lá também tinha outros homens que também vivia junto com Daniel ali, juntinho no palácio. Só que Daniel, por ele ser diferente, por ele ter um brilho de Jesus na vida dele, ele se destacava perante os homens. Ele se destacava aos olhos do rei. Então, o rei se tornou amigo de Daniel. Isso fez com que um pecado viesse na cabecinha, no coração dos outros príncipes ali, que foi o pecado da inveja. Eles começaram a sentir inveja de Daniel, começaram a sentir inveja da amizade que Daniel tinha com o rei Dário. E o que aconteceu? A inveja, crianças, é algo muito perverso, uma coisa que corrói o coração das pessoas, que se a pessoa for dando lado e não dobrar o seu joelho, não pedir para Deus tirar aquilo da vida dela, tirar aquilo da vida do coração, ela pode cometer atos assim terríveis, só por causa da inveja. E isso foi o que aconteceu com esses homens. Eles começaram a procurar na vida de Daniel pecados, coisas feias que Daniel fazia, o rei podia ficar desapontado com ele. Mas eles começaram a procurar. E como eu já falei, Daniel era um homem que andava segundo a vontade de Deus. Então eles não encontraram nada que acusasse, nada que difamasse ele perante o rei. Então eles repararam que Daniel, 3 vezes por dia, se passasse na frente da casa dele assim, e eles olhassem pela janela, eles viam Daniel lá orando para o Deus dele. E eles falaram assim, podemos usar isso para fazer com que isso se converta contra Daniel. Então eles chegaram lá perante o rei e falaram para o rei que eles tinham uma ideia. A ideia é que eles queriam fazer um decreto, e nesse decreto iria constar assim, que durante 30 dias, ninguém daquele reino poderia adorar os seus deuses. Não poderia adorar Deus nenhum. A única pessoa que poderia ser adorada era o próprio rei Dário. O rei Dário, eu creio, crianças, que a hora que ele ouviu que não poderia adorar nenhum Deus, somente ele, a vaidade já tomou conta do seu coração. Ele já falou assim, opa, vai me adorar? Só adorar a mim? Gostei dessa ideia. O que ele fez? Ele foi lá e assinou o decreto. Ele selou o decreto com o seu anel. E eles espalharam esse decreto pela cidade. Quando Daniel ficou sabendo, eu creio que ele deve ter ficado assim, e agora? O que eu faço? Eu obedeço ao decreto do rei ou eu continuo adorando meu Deus? E ele tomou a decisão mais certa para ele. Ele continuou adorando a Deus. Então, 3 vezes por dia, amanhecia o dia, ele já dobrava o joelho e já podia se ver lá pela janelinha da casa dele, ó, ele adorando Deus. Então, 3 vezes por dia ele orava. E os homens falaram, peguei no fraga. Chegou lá e falou assim, escuta, rei, tem uma pessoa que desobedeceu às suas ordens, descumpriu o decreto, tá
adorando o Deus dele. O rei, quem é essa pessoa? Daí eles falaram que era Daniel. A hora que falaram Daniel, o coraçãozinho do rei já se entristeceu, porque o rei era amigo de Daniel. Então, ele não poderia voltar atrás, crianças, porque um decreto real não poderia o rei falar assim, não, então cancela, não quero mais saber do decreto. Não podia, era uma coisa que tinha que, por lei, ser cumprido. Houvesse o que houver, não poderia ser descumprido. Então, o rei fez o quê? Ordenou que Daniel fosse para a cova dos leões, porque era lá que quem desobedecesse ia ser jogado. A cova dos leões. E Daniel pegou, sem reclamar, ele foi para lá. O rei colocou ele lá e falou para ele assim, Daniel, vou estar esperando que o seu Deus te salve. Então ele foi jogado lá na cova dos leões. Só que o rei fez isso, crianças. E vocês pensam que ele sentiu paz no seu coração? Não. A palavra de Deus diz que ele não conseguiu dormir naquela noite. Não conseguiu dormir. Porque ele ficou apavorado, porque ele deixou a vaidade tomar conta do seu coração, ele assinou aquele decreto e agora o seu amigo foi lançado à cova dos leões. Só que por outro lado, quem serve Deus, quem serve a Jesus, pode ficar tranquilo. Como eu disse pro Chiquinho, não há por que ter medo, porque Deus nos guarda a todos os momentos. Ele nos protege, Ele manda os seus anjos para acampar ao nosso redor. Então, aonde quer que a gente vá, os anjos do Senhor estão conosco, nos guardando. Então, o Senhor mandou anjos para aquela cova. E a palavra de Deus diz que os anjos fecharam a boca dos leões. E sabe aquele leão que é bem feroz? Virou gatinho. Ficou quietinho, dormindo, bem quietinho lá. E Daniel ficou lá, guardadinho. Quando amanheceu o dia, o rei, apavoradíssimo, já chegou lá na beira da cova e já gritou, Daniel! Daniel! E Daniel pegou e respondeu que ele estava lá, que Deus enviou um anjo que o guardou. E ele saiu daquela cova sem nenhum arranhãozinho sequer. Saiu são e salvo. Dormiu, ó, bem gostoso. Enquanto o rei ficou lá, angustiado. Quando o rei viu que seu amigo estava salvo, que não houve nenhum arranhão, sabe o que ele ordenou, crianças? Que aqueles homens invejosos, que tinham inveja de Daniel, fosse lançado à cova dos leões. E a palavra de Deus diz que antes mesmo deles chegarem ao fundo da cova, os leões já tinham comido eles. Já tinham devorado até seus ossos. Então, o que a história de Daniel nos ensina? Que por mais que venha a adversidade, por mais que o momento seja difícil, nós devemos crer, confiar no nosso Deus. E não voltar atrás, porque ele poderia naquele momento saber que havia um decreto e que quem descumprisse teria que ser jogado à cova com os leões. Ele poderia falar assim, ai, só 30 dias? Ah, mas só 30 dias? Acho que vale a pena ficar sem orar por 30 dias para não ser jogado aos leões. Mas ele fez isso? Ele não fez. Ele não teve medo. Ele foi fiel, ele se manteve fiel a Deus. A quem ele servia, ao Deus vivo, ao Deus que ele sabia que era todo poderoso, que poderia salvá-lo mais uma vez dos leões. Então, os homens foram jogados à cova dos leões e o rei falou para todo o reino que todos deveriam adorar ao Deus de Daniel, que é um Deus que é todo poderoso e pode todas as coisas. E hoje nós vivemos num momento de crise, um momento difícil, não é? Onde que está todo mundo apavorado. Mas assim como eu já falei, se nós dobrarmos no nosso joelho no momento da tribulação, clamarmos ao nosso Deus, que é um Deus vivo e poderoso, eu tenho certeza que Ele vai nos guardar e não vai nos livrar de todas as coisas.
E se o mal chegar, que nem chegou, que ele tenha que ser jogado, podemos ficar tranquilos, em paz, porque ele coloca anjos acampando ao nosso redor, para estar nos guardando e nos protegendo. Amém? Vamos orar então com a tia Josi? Feche os seus olhinhos aí na sua casa. E vamos conversar com Deus. Senhor Jesus, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de podermos dobrar o nosso joelho, de podermos te adorar, louvar e bendizer o seu santo nome, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, que embora o mundo esteja em crise, todo mundo esteja com medo, apavorado, angustiado, nós sabemos que nós servimos um Deus que tem tudo sob controle. Está nos guardando, está nos protegendo, nos livrando dos perigos e dos males. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida de cada criança aqui, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, de cada família, Senhor, representada. Queremos pedir sobre a vida de cada pai, de cada mãe, Senhor. Esse momento que devemos estar reclusos em nossas casas, Senhor, que nós podemos voltar os nossos olhos para Ti, Senhor, para o alto, e podemos chegar mais perto de Ti, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, Senhor, que as Tuas mãos possam estar estendidas, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o Senhor não venha olhar, Senhor, para o nosso lado pecaminoso, Senhor, para o nosso lado pecador, mas que o Senhor venha ter graça, ter misericórdia de nós, ó Pai, como filhos. Queremos pedir a Ti que o Senhor não se afaste de nós, não retire a Tua presença da nossa vida nem por um segundo sequer, Senhor. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, Senhor, na palma de Suas mãos. É tudo que te pedimos e te agradecemos. Amém.